Olá! Todas as noites, 1 bilhão de pessoas vão dormir com fome. Uma pesquisa em 162 países mostra que apenas 11 não estão envolvidos em algum tipo de guerra. O Repórter Justiça vai mostrar o trabalho de profissionais em áreas de conflito. Programa Mundial Alimentar, Forças Armadas, Médicos Sem Fronteiras e jornalistas. Os perigos e o lado bom desse tipo de profissão. O Repórter Justiça está no ar. É a primeira vez que estas crianças tomam vacina. O Repórter Justiça mostra imagens da região de Abuzi, na República Democrática do Congo, um país no centro africano que em 2015 sofreu uma epidemia de sarampo. Para chegar aqui, a vacina percorreu 9.100 quilômetros. Este é um armazém de suprimentos da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras, em Bruxelas, capital da Bélgica. Da Europa, direto para Kinshasa, a capital da República do Congo. Tudo é transferido para caixas térmicas, mais resistentes. Nova triagem para que as vacinas alcancem as regiões atingidas pelo sarampo. A que vamos mostrar fica no noroeste do país, na cidade de Mbandaka Gbadolite. Mas os necessitados estão em regiões rurais. Então, no posto de saúde é traçado o plano de atuação. São usados carros e outros tipos de veículos. Como as estradas são muito ruins, percorrer 270 quilômetros consome 9 horas. O Médicos Sem Fronteiras também usa motos, piroga, um tipo de canoa rudimentar. Tem vacina que chega nos ombros mesmo, pelo meio da mata. O povo já foi chamado. Em pouco tempo, as crianças aparecem. O Médicos Sem Fronteiras é visto aqui como a salvação. O Estado não tem presença e a vacinação vai salvar vidas. A organização tem um vídeo que explica exatamente como atua. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Passar por situações como essas não é nada fácil. Os médicos que atendem as pessoas, claro, querem salvar a vida dessas pessoas, mas ficam com sofrimentos psicológicos. E são nesses momentos que entram os trabalhos dos psicólogos. O Médicos Sem Fronteiras também tem psicólogos para tratar desses sofrimentos. A Débora é uma dessas profissionais. Débora, você trabalha no Médicos Sem Fronteiras e já visitou quantos países a trabalho? Foram mais de 8 países, um pouco mais de 15 projetos no mundo todo. E quantas pessoas atendidas diretamente por você? Bom, aí é difícil, porque além dos atendimentos individuais, a gente faz muito trabalho coletivo e muitos grupos também. Então, certamente, centenas. A Débora escolheu salvar vidas pelo mundo como um modo de vida. Assim que deixou a faculdade, passou a atender pessoas em situação de vulnerabilidade, ligada sempre a uma organização ou de forma independente. Está há 10 anos na Médicos Sem Fronteiras. Hoje ela é da equipe de frente. Vai horas depois de uma catástrofe. Tem sempre a missão de preparar psicologicamente as pessoas a serem atendidas e depois os médicos que vão fazer o atendimento. Muitas pessoas voltam para casa e têm dificuldade, inclusive, de contar o que viveram e como viveram aquilo tudo. Isso muitas vezes causa dores e sofrimentos de médio e longo prazo e dificulta a vida dessas pessoas. E esse é o meu trabalho, fazer também essa escuta desses médicos e ver como produzir um autocuidado, quais são as estratégias e as ferramentas que eles já têm, como potencializar isso para que aquilo vire uma cicatriz e não uma ferida aberta durante toda a sua vida. Débora foi escolhida por um recrutador como o Vicente. Ele é da área de recursos humanos. Trabalhava em uma empresa, mas queria algo novo. Decidiu partir para o terceiro setor. Agora, viaja atrás de voluntários que podem se dedicar ao outro. Além dos médicos, a gente tem também o que a gente chama de paramédicos e perfis não médicos. Então, entre os médicos, a gente destaca os cirurgiões, os ginecologistas, os anestesiologistas, os pediatras, além dos próprios clínicos gerais. Entre os paramédicos, a gente tem os farmacêuticos, os psicólogos, também os psiquiatras, que apesar de serem médicos, trabalham na área de saúde mental, então a gente enquadra junto dos psicólogos.
E também entre os perfis não médicos a gente tem os administradores, os profissionais de RH, os engenheiros, os arquitetos que compõem aí esse perfil não médico. Estamos em águas internacionais, ao norte da Líbia, no mar Mediterrâneo. O ano é 2015. O barco da organização encontrou um bote com fugitivos de conflitos na África e no Oriente Médio. Queriam entrar na Europa, mas acabaram ficando à deriva. Os coletes são salva-vidas. Alguns refugiados ficaram horas no mar e precisaram de ajuda médica imediata. E não são só os adultos que se arriscaram na travessia. À noite, a busca por sobreviventes continua. Pequenos botes infláveis, com dezenas de refugiados. No dia seguinte, famílias inteiras são medicadas e alimentadas. Elas têm sorte. Muitas não foram vistas por nenhum grupo de salvamento. Segundo a Organização Internacional para Migrações, 3.771 pessoas morreram afogadas naquele ano durante a travessia. Estamos de volta à África. Cailaum, região de Serra Leoa, 2014. A bandeira indica que a organização está presente. Os moradores estavam morrendo vítimas do ebola, um vírus extremamente letal que é transmitido com um simples contato, causa hemorragias internas e mata em poucos dias. Para evitar mais mortes, médicos da organização usam roupas especiais e vão em busca das vítimas. Esta criança não teria chance sem a ajuda. O local inteiro é isolado para evitar contágios. As pessoas que saíram de lá curadas foram tratadas como vencedoras. 3.300 quilômetros a leste, o Médicos Sem Fronteiras atua para salvar nigerianos da desnutrição aguda. Mães chegam com os filhos e são recebidas com pequenas porções de alimento. A situação de muitas crianças é desesperadora. Essas são levadas para as barracas e medicadas. De volta à conversa com a Débora, ela nos conta que médico nem sempre é visto como um salvador, pelo menos para algumas pessoas. Eu lembro quando eu cheguei, as crianças corriam e os adultos se aproximavam. E eu fui perguntar para algumas pessoas por que as crianças corriam. Eles diziam porque como parte daquela população só tinha visto branco no período da exploração colonial, então vinha ela já dos antepassados, eles diziam quando a criança fazia algum tipo de malcriação, eles diziam, olha que o diabo branco vem te buscar. Muitas dessas histórias viraram um livro. No próximo minuto e meio, você vai ouvir mais uma delas. Prepare-se. Essa é de doer na alma. É a história de uma mãe com 6 filhos, que numa cidade que chama Niangará, na República Democrática do Congo, em 2009, quando eu trabalhei lá. Ela chegou para o atendimento dizendo, eu não tenho razão nenhuma para viver. Quando ela começou a contar a história dela, ela me disse, eu comecei essa história com 6 filhos. O primeiro filho, quando ela estava fugindo, né, ela só ouviu de uma vizinha, corre que mataram o teu marido na floresta. E ela começou a fuga. Quando ela chegou em casa, que pegou os 6 filhos e foi para a floresta, quando ela chegou no lugar estável que ela olhou, não tinham 6, tinham 5. Tinha ficado a menina de 2 anos. Obviamente ela se desesperou, deixou os filhos na floresta e voltou sozinha. Quando ela retornou, a filha de 2 anos estava incendiando junto com a casa e tudo que ela tinha. Desesperada, ela voltou de novo para a floresta em busca de fuga, sozinha com essas crianças à noite. Chegou na casa da mãe. Quando ela chegou na casa da mãe, no outro dia, de novo ataque. Essa mulher foi violentada sexualmente e perdeu mais uma das filhas para o sequestro. Uma filha sequestrada. Foi fugindo em cada uma das cidades que ela me contava que tinha conseguido abrigo, que ela se sentia abrigada, ela de novo era violentada ou sofria algum tipo de risco, né, a sua própria vida ou a sua dignidade. Quando ela chegou pra mim, ela só tinha um filho, o bebê que ela trazia amarrado nas costas. Todos os outros ela tinha perdido, ou pela amputação, ou pela chacina, ou pela violência, ou pelo sequestro. E essa mulher me disse, eu não tenho razão nenhuma pra viver, mas quando eu cheguei aqui, me disseram que tem uma branca que ajuda as pessoas. E eu vim aqui pedir ajuda. Depois dessa história, é hora de darmos uma pausa. O Repórter Justiça volta já.
Na primeira parte do programa, você acompanhou com o Cristiano o trabalho realizado pela organização Médicos Sem Fronteiras. Agora eu vou conversar pela internet com 2 profissionais que registram imagens em áreas de conflito e outro que estrutura a segurança nesses locais. Sérgio Guils, repórter cinematográfico, mora em Londres. André Lyon, fotógrafo, está em São Paulo. E Gustavo Carvalho, pesquisador, mora na África. O dia a dia e desafios desses profissionais você acompanha agora. A câmera de Sérgio Guils ajudou a contar a história contemporânea dos últimos 40 anos. Crise no leste europeu, guerras no Golfo, no Afeganistão, na Bósnia, no Iraque e o tsunami no Sudeste Asiático. Imagens exclusivas, um olhar preparado para atuar em cenários como esses. Todo mundo quer ser um correspondente de guerra para carimbar o passaporte e dizer eu fui a uma guerra. Nem todo mundo tem o perfil para esse tipo de trabalho. A primeira coisa eu acho que é você ter equilíbrio, porque é muito tenso, as situações são muito tensas, sabe? E você vendo o pânico que já está em torno de você, você está muito fadado a seguir isso, entende? Então você tem que ter muito equilíbrio e é uma coisa que você adquire com o tempo. Sérgio Guils trabalha atualmente como freelancer e dedica o seu tempo a fotografar o outro lado da guerra. Além de uma guerra, existem civis, existem famílias, existem pessoas, né, que a gente precisa conhecer, sabe? Eu queria saber essa guerra que todo mundo fala por agência, mas ninguém conhece Damasco, esse Damasco. Damasco hoje, olha que interessante isso, Damasco hoje talvez tenha uma vida melhor do que você tem em Brasília. Com restaurantes funcionando, cinema funcionando, teatro funcionando, e as pessoas só veem estou falando da cidade de Damasco, que em nenhum momento foi bombardeado, e ninguém diz isso. Parece que o país está em chamas, né? E não é verdade. Então eu gosto de ir e ver as coisas. Também usando as lentes para mostrar a realidade de conflitos, especialmente no leste europeu e norte da África, na constante linha da vida e da morte, o fotógrafo paulista André Lyon nos conta como tudo começou aos 30 anos. Naquele momento havia muita tensão sobre o Iraque e sobre o Afeganistão, né? E muito pouca atenção sobre a Somália. E isso, de uma certa forma, foi, né, eu acho que para fotógrafos que já tinham uma carreira, isso seria um pouco difícil, porque geralmente quando você tem uma carreira, você depende muito mais de onde os jornais, as revistas estão te enviando. Mas como eu estava começando e não tinha exatamente um compromisso com quem quer que fosse, eu pude me dedicar à Somália, que por ter pouca atenção, também tinha pouca gente trabalhando, e isso me dava uma vantagem, porque toda vez que alguém queria falar sobre a Somália, de alguma forma me procurava. E hoje, a grande diferença é que os jornalistas, assim, cada grupo, eles conseguem produzir as suas próprias informações sem precisar passar pela mídia, né? Então, eles podem usar Facebook, YouTube, uma série de coisas. Inclusive, eu publiquei um livro, né, com o jornalista Diogo Schelp, que é correspondente de guerra, onde nós falamos exatamente sobre isso, sobre como antes, mesmo que os grupos não tivessem simpatia com os jornalistas, eles ainda precisavam dos jornalistas em campo para poder provar que, olha, eu não sou um assassino, eu sou um revolucionário, por exemplo. Por trás de uma guerra existem pessoas que estudam o desenvolvimento de políticas públicas e respostas aos conflitos.
Gustavo se dedica há 10 anos a este trabalho. Nós procuramos entender quais que são as lacunas nessas respostas, quais que são alternativas e meios que diferentes atores podem ter para com que façam que as respostas sejam mais eficientes. Muitas vezes, conflitos armados no continente, eles emergem não por uma irracionalidade de diferentes grupos, mas, na verdade, você acaba gerando expectativas que o conflito gera o conflito se torna como sendo a única alternativa. Então, de certa forma, trabalhando aqui no continente, se vê muito de criação de instituições fortes, previsíveis e que funcionem. É o grande caminho para a sustentabilidade de processos de paz. Estas fotos são de um policial do Distrito Federal. Foram tiradas durante as 3 missões que ele fez no Timor-Leste, depois que o país do Sudeste Asiático esteve mergulhado no caos. O Major Rodrigo esteve lá para fazer parte da polícia da ONU, convocada para segurar a paz no Timor, depois da ocupação indonésia, durante mais de 20 anos. No fim do século passado, a ONU trabalhou pela independência do país. 90% da estrutura estatal estavam destruídos. Metade da população dizimada. Nesses casos, a missão da ONU é dividida em 3 etapas. Quando as Nações Unidas chegam num país como esse, no primeiro momento ele vai substituir toda a estrutura e todo o pessoal que era do Estado. De forma que a ONU passa a atuar na educação, na saúde e na segurança. Este período pode demorar meses, anos ou décadas, até passar para o segundo. No segundo momento, é começado um recrutamento de pessoal daquele próprio país para fazer esse trabalho. Os nativos selecionados fazem patrulha, prisões, trabalhos de perícia, tudo ao lado dos policiais da ONU, até que estejam preparados. Numa terceira e última fase, a Polícia das Nações Unidas se retrai e passa a agir apenas observando a polícia local trabalhar, até chegar ao ponto de que cada estação policial, cada distrito policial, cada departamento de todos os estados foram entregues ao policial local. No próximo e último bloco, vamos falar da atuação das Forças Armadas em missões de paz. A gente volta depois do intervalo. O Repórter Justiça está de volta e neste bloco vamos falar das missões de paz das Forças Armadas Brasileiras. Neste momento, o Exército Brasileiro está em alguma missão de paz? Há militares brasileiros em algum país como observadores? É o que vamos descobrir agora. A multidão avançando ali nessa direção. O pessoal não pode confundir o nome de missão de paz com uma missão pacífica, né? O nome dela é missão de paz. Mas se fosse pacífica, você não precisava mandar nem Força Armada, nem andar armado. Foram combates muito intensos naquela noite, combates noturnos, com balas traçantes. Prossiga pelo meu! Prossiga! A morte era uma coisa absolutamente normal. Um país às escuras, literalmente. O país tinha luz em pouquíssimos lugares. Estas são imagens e entrevistas gravadas pelo Exército dos militares brasileiros no Haiti. A missão de paz foi determinada pela ONU em 2004. Isso depois de o então presidente do país perder poder e ver crescer o número de milícias armadas que tomavam o comando de cidade após cidade. A situação ficou incontrolável e a ONU precisou intervir. Dos 13 anos de missão, em apenas 3 meses, o comando não foi dos militares brasileiros. O general Heleno foi o primeiro comandante da missão de paz entre 2004 e 2005. Havia
confrontos diários, troca de tiro dentro de Porto Príncipe. O setor maior e, naquela época, o mais conturbado, obviamente, era do contingente brasileiro, que era o mais numeroso e que, além disso, tinha assumido a responsabilidade de ser praticamente o líder da missão. Ex-militares destituídos dos cargos quando o presidente determinou o fim das Forças Armadas do país seriam os principais adversários do Exército brasileiro. Os ex-militares, no início da missão, eles eram a grande preocupação da ONU. Chegando lá, eu percebi que os ex-militares, ainda que tivessem todas essas características, eles eram muito menos perigosos para a missão de paz do que os bandidos que atuavam dentro da comunidade sem compromisso com nada. O coronel Gerken é um dos maiores especialistas em missões de paz do mundo. O brasileiro já esteve em várias missões e é um dos coordenadores dos trabalhos a serem desenvolvidos. Com missões de paz, a gente tem atuado em cima do capítulo 6 da Carta das Nações Unidas, onde diz que o país vai participar de atividades de manutenção de paz. Sempre que há uma missão de paz, é porque está havendo um descontrole por parte do país, basicamente ligado à parte de segurança. Então existem sim gangues, dependendo da situação, até grupos armados que estão atuando no país, e nós, na verdade, vamos para lá para tentar fazer com que esses grupos parem de cometer atrocidades, genocídios, e a gente atua, às vezes, contra esses grupos, principalmente com o objetivo de proteção dos civis. Então a gente consegue, com as táticas, as manobras que a gente faz, os movimentos com tropa, inibir a atuação desses grupos. E essa inibição passava quase todos os dias por confrontos armados. Era uma missão que até então seria a missão mais complicada que a tropa brasileira teria feito, porque a gente ia entrar no olho do furacão ali, né, onde provavelmente teria embates, tiros, trocas de tiro e tudo mais. Eu acho que foi um grande aprendizado, tanto para a ONU quanto para o Brasil. O que predominou foi que entre 2004 e 2007 eles conseguiram desmobilizar a maioria das gangues, a maioria dos grupos rebeldes que operavam. Os ex-militares entregaram as armas. Os seus principais líderes ou foram presos, ou fugiram do país, ou morreram na luta contra as forças da ONU. Em 2007, aquele país estava praticamente pacificado. O Brasil participa de missões de paz desde antes da criação da ONU. O país tem tradição nesse tipo de trabalho e é tido como um dos melhores do mundo. Nós nos destacamos perante esses países. E a ONU nos vê assim. Nós somos a elite, sem medo do que eu estou falando, nós somos a elite no que diz respeito a missões de paz, perante as Nações Unidas. Em nenhum momento eu invejei nenhum dos outros contingentes. Alguns estavam à altura do contingente brasileiro, mas nenhum nos superava em obstinação, em coragem, em determinação. Isso foi muito gratificante. Aquela que já era alardeado, mas nunca tinha sido comprovado, aquela capacidade de adaptação do soldado brasileiro, a flexibilidade diante de situações completamente inusitadas, né? A paciência. Como qualquer outro país, o Brasil participa de missões de paz a convite da ONU. Se aceito, é iniciada uma série de reuniões para definir como será o trabalho, desde o número de militares ao valor a ser gasto. Hoje, não há nenhuma missão de paz em andamento. No Haiti, a Força Aérea da ONU lá era argentina e chilena. Mas poderia ser do Brasil. Isso foi um acerto, a combinação que foi feita para aquela missão, entendeu? Então, isso depende do país colocar em condições a capacidade. E para manter a capacidade, os militares ficam em constante treinamento, observado pela ONU. O ganho técnico profissional é enorme, individualmente e coletivamente. Esse treinamento que eu disse que a gente faz de 6 meses, ele é intenso. Então a parte técnica de tiro, a técnica de progressão,
ação de comando, a parte de comando e controle, isso tudo é muito treinado de forma exaustiva. Depois, na missão, o contato com outros exércitos, a forma de operar desses exércitos, esse intercâmbio que existe, é muito importante. O militar, quando retorna dessa missão, ele retorna um militar muito mais completo de quando ele foi. A Jordana volta para falar mais um pouquinho dessas missões. Agora, o Repórter Justiça vai mostrar o trabalho de profissionais da maior agência humanitária do mundo. O Programa Mundial Alimentar da ONU fornece alimentos a mais de 90 milhões de pessoas todos os anos. 56 milhões de pessoas que vivem em países em conflito estão em insegurança alimentar. Iêmen e Síria estão no topo da lista. Hoje o PMA tem trabalhos no Sudão do Sul, no Iêmen, na Síria. Todos os locais hoje, infelizmente, têm conflitos. Existe uma equipe muito grande para trabalhar, para levar conforto, levar alimentos, levar apoio àquelas famílias que estão desamparadas naquelas localidades. Fornecer alimentos em emergências, apoiar pequenos agricultores e mercados locais. Dar às crianças nutrição vital. Os profissionais do Programa Mundial de Alimentação saciam a fome de milhares de pessoas, mas trabalham também na estruturação do país. E muitos exemplos brasileiros são replicados no exterior. Nesses locais, matar a fome é uma ação intimamente ligada à educação. Cristiane Buani está no PMA há 7 anos. Já atuou em mais de 30 países, da África e América Latina. Ela conta que o maior desafio é o convencimento. Muito do nosso desafio diário é conseguir apoiar essa transferência de uma forma de uma apropriação nacional, né? Que o governo realmente ele veja o que são as boas práticas, ele entenda o que seriam os princípios, os valores, o que ele tem que buscar de resultado e consiga implementar localmente. Início, assim, a gente pode trazer um indicativo. Os países entendiam programas, por exemplo, como alimentação escolar, como uma despesa. Né? Então você tinha muitos falando que, não, mas é um programa caro, é um programa que as despesas são altas, né? E a gente trouxe todo um discurso tentando mostrar, olha, é um investimento numa nova geração, é um investimento que tem múltiplos benefícios, né? Que traz benefícios não só na educação, como na agricultura, na nutrição, na saúde. E quando você traz esse olhar mais multissetorial, você consegue múltiplos benefícios. Você vê, pouco a pouco, certos resultados, certas mudanças e um continente que é muito, assim, devastado por dificuldades e desafios enormes, né? E assim a gente encerra o Repórter Justiça. Se quiser rever o programa, acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Inscreva-se também no nosso canal oficial do YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!